a sabedoria do alto que Ele quer dar para nós nesta manhã. Porque aquele que é sábio escolhe o melhor. O que é tolo não sabe escolher, escolhe o pior. Ou vai na sorte. E sorte não é toda hora que tem. Pode dar certo e pode não dar. Está aqui a palavra desta manhã. Ninguém precisa ficar escolhendo por sorte. Você tem noção do que é bom, coisas que você almeja. Se não fere os princípios da palavra de Deus, se não ofende a doutrina do Senhor Jesus, então busque, ore e espere no Senhor. Agora, coisas para gastar nos deleites, gastar em coisas que desagradam a Deus, nem peça. Se você conseguir por si mesmo, conseguiu. Mas tudo isso te leva longe de Deus. Volte-se para o outro lado do bem e peça aquilo que faz bem para a tua alma, que é a tua vida. Se faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa vida, irmãos. A alma é vida. Faz bem para o nosso viver, faz bem para a nossa saúde, faz bem para a nossa mente, faz bem para a nossa paz, para a nossa felicidade. Os irmãos acham que Deus quer todo mundo infeliz, todo mundo gemendo e sofrendo? Não, irmãos, o Senhor quer o nosso bem. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, depois de tudo isso que nós já temos naturalmente, nós temos então o outro lado, que é o lado do tentador. Por isso que piora. Porque a pessoa que é muito entregue aos seus sentimentos e paixões, é um caminho, uma porta aberta para os tentadores vir. Então tem espírito especializado de coisas malignas. Tem aquele que leva a pessoa a explorar, digamos, os prazeres puramente carnais e tenta, e mostra tudo o que diz respeito à carne, mostra onde que ele a encontra, onde que ele se deleita, onde que ele encontra, ele possui, onde ele pode ver, tem tudo na mão. A Irmandade já entendeu, no celular até. Querendo deleitar-se na imundícia, na impureza, na sodomia, em toda sorte de pecados carnais, é só acessar livremente. E o inimigo, então, aí ele entra, porque é porta que ele tem. Entra, se aloja no coração, na mente da pessoa, e ele fica instigando, porque ele sabe que ali tem o que é dele. E ele vai forçar a pessoa a ficar escrava de um sentimento diabólico e tem que seguir aquilo. Se é o ódio, se é a cobiça, se é a mentira, que é pecado diante de mentiroso, não entra nos céus. Então esses espíritos vêm e alimentam aquilo, a pessoa não aguenta, vira um mentiroso total. Por quê? Porque abriu o coração e essa coisa ruim de espíritos das trevas entrou, e agora a pessoa está, além do seu sentimento natural, que não é bom, também o maligno, agora ele tem um espaço para viver na mente da pessoa. Qual é a finalidade desta palavra? Primeira, é ensinar como nós vivermos agradando a Deus sem a influência do inimigo. Aquilo que está em nós, que depende só de nós, depende um pouco da nossa força, da nossa decisão em fazer o melhor. Isso está conosco. E depois, nos revestir do poder, como cantamos o hino, de resistir ao tentador. E se alguém está aqui sendo vencido pelo tentador, porque pelas suas tendências naturais, que gosta daquilo, que vive daquilo, que sonha com aquilo, entrou então espíritos malignos que agora alimentam este sentimento, e você não tem mais força de viver melhor, porque você é dominado dia e noite por esta coisa que quer te levar definitivamente a cair no pecado e se perder diante de Deus. Então, qual é o poder que Deus mostra pela palavra? É a expulsão destes espíritos malignos que está atormentando alguém, que não consegue se libertar porque eles entraram e se instalaram. Mas se receberes a palavra de Deus desta manhã, a palavra expulsa este mal da tua vida.
Não tem ninguém livre não, irmãos. Alguém pode pensar, mas deve ter irmã e irmão que não sofre tentação. Todo mundo sofre. Só que a tentação, ela vem por fora. Mas quando ela encontra a porta aberta, através dos ouvidos, dos olhos, dos atos que se pratica, ela entra, se instala, senta aí e não sai daí, e fica te dominando, te levando a isso. É como, por exemplo, irmãos, um exemplo muito comum, a bebida alcoólica, que leva à embriaguez. É pecado? Pecado é embriagar-se porque perde a noção e não sabe mais o que faz. Isso leva ao pecado. Mas depois que a pessoa bebeu um gole hoje, amanhã dá vontade outra vez, vai, viciou. Não vive mais sem aquela coisa. Precisa beber. Por quê? Para satisfazer o seu corpo. Então não adianta dizer, eu não gosto. Você não gosta, mas você bebe. É como o fumo. Eu detesto. Mas experimentou uma vez, segunda vez, abriu a porta, entrou aquele espírito que incita a pessoa a isto, agora passa a ter vontade, e chega uma hora que a vontade fica irresistível. Por exemplo, as drogas, a mesma coisa, provou uma vez, diz que não tem problema, uma vez só, abriu a porta, pronto. Entrou esta coisa, esse sentimento diabólico, e já escravizou a pessoa. Daqui a pouco precisa outra vez. E depois outra vez, pronto. Não tem mais domínio, ele assumiu o comando do seu corpo, dos seus sentimentos. Ele leva a pessoa como quem pega uma rédea de um animal e leva onde quer. O animal vira a cabeça, não quer, mas tem que ir lá. Porque se ele não vai, ele é pressionado para ir. Assim fazem os espíritos das trevas. Mas não é só as drogas, que são coisas narcóticas, que levam a pessoa a essas loucuras que se vê no mundo, e leva até a largar a família e peregrinar por este mundo. Não é só isso. Tem muitos que estão junto da família, congrega, estão sempre, mas entrou algum espírito pelos seus olhos, aquilo que ele gosta de ver, gosta de assistir, aquilo que ele vira até um seguidor, tornou-se um seguidor daquilo. Ninguém sabe, é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas virou seguidor de outro que não é Jesus Cristo. Então você é um adúltero, você é uma adúltera. E quanta gente está adulterando. Ficou escravo daquilo. Toda hora precisa pegar o celular e acompanhar, ver as novidades imundas das trevas que está ali. Está alimentando aquele que entrou aqui dentro e assumiu o domínio, o comando da sua mente. Mas é um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, uma mulher de Deus, mas está adulterando, porque arrumou um outro lado agora e desprezou o Senhor. Vejam, irmãos, que uma palavra dessa aqui tem dificuldade de penetrar nos corações. Porque as coisas de Deus são mais difíceis do que as coisas do mundo. É muito mais fácil absorver o que o mundo oferece. Impureza, maldição, cobiça, ódio, impureza sexual, dedicação e entrega com avidez do seu corpo, as práticas infames e imundas que a palavra de Deus condena. É só ler o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1. Entrega-se. Eles vêm, pousaram ali, assumiram o comando, e o irmão, o crente, está agora debaixo disto aí, não consegue se libertar. Esta palavra está sendo enviada com poder suficiente para expulsar o demônio da vida de alguns que estão sendo vencidos. Quem está ouvindo esta palavra, seja aqui presencialmente, seja por este mundo, seja na cabine de um caminhão, seja na cama de um hospital, seja onde for, e alguns espíritos que assumiram o comando da tua vida te levam ao pecado e você não tem força de resistir. Se você receber esta palavra humildemente, dizer, tem piedade de mim, Senhor, e você lembrar do que cantamos agora,
eu imploro com todo o meu ser.